Hoje nós vamos ver que os nomes e atributos de Deus, que nós vimos na semana passada, estão diretamente ligados a Jesus. Apesar desses nomes não aparecerem exatamente iguais no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas em grego, ainda assim é possível identificar os mesmos atributos de Deus Pai em Jesus, Deus Filho, e é essa conexão que nós vamos fazer agora. Em João 1, verso 1 e 14, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no capítulo 10 e 14, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a palavra divina encarnada, é a manifestação da glória de Deus em forma humana. Lendo apenas o capítulo 1 de Colossenses, nós podemos testificar que ele, além de ser Elohim, o Deus Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e também El Elyon, o Deus Altíssimo. Dos versos 13 a 17 está escrito: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele estava presente na gênese da criação, trazendo todas as coisas à existência, exercendo autoridade e poder que continuam sendo manifestas no nosso meio, porque o seu nome está acima de todo nome. É ele quem luta as nossas batalhas, quem nos resgatou das mãos do inimigo e nos resgatará definitivamente desse mundo tenebroso. Porque Jesus é o Deus dos exércitos, o Yahweh Sabaoth, como está escrito em Apocalipse 19, nos versos 11 e 13. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o verso 16 completa: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Títulos de suprema autoridade confirmados pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso general é Cristo. Não precisamos temer mal algum, porque Jesus é homem de guerra, detentor de todo o poder e autoridade sobre céus e terra. Ele é o nosso estandarte da vitória, o nosso Jeová Nissi, porque já despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, conforme está descrito em Colossenses 2,15. Ele é a nossa bandeira, o Jeová Nissi que garante a nossa vitória. Jesus é a manifestação encarnada de Siquenu Yavé, aquele que é e nos faz justiça, como afirma Paulo em 2 Coríntios 5, 21.
aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos justificou com seu precioso sangue e se fez presente em nossas vidas, sendo a manifestação também de Jeová Shammah. O Senhor está aqui, porque o nome dele é Emanuel, Deus conosco, como está escrito em Mateus 1, 23. E no capítulo 28, 20, Jesus nos garante a sua presença permanente, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é a presença de Jeová Shammah na nova aliança, garantindo que nunca estaremos sozinhos. Ele também é Jeová Shalom, porque ele é a realização plena da paz entre Deus e a humanidade. Isaías, ao profetizar sobre o seu nascimento, no capítulo 9, versículo 6b, diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E em Romanos 5:1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas nos traz paz, mas ele é a própria manifestação de Jeová Shalom nas nossas vidas. Jesus passou o seu ministério curando todos os tipos de enfermidades, como nós já estudamos aqui, deixando claro ser a revelação de Jeová Rafá, o Deus que nos sara. E antes mesmo dele vir a esse mundo, Isaías também profetizou no capítulo 53, 4a, que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele não só nos perdoa dos nossos pecados, como nos cura e restaura por meio do seu sangue, sendo a plenitude da cura prometida por Jeová Rafá em todos os âmbitos da nossa vida. Ele, além de nos sarar de todas as nossas dores, também provê todas as nossas necessidades, porque ele também é o Jeová Jireh das nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 1, João Batista faz uma ligação direta entre Jesus e o carneiro que o Senhor proveu para Abraão no Monte Moriá, que nós lemos a semana passada. Quando diz no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro que Deus providenciou para a redenção da humanidade. E só Ele pode suprir todas as nossas necessidades e carências, como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Além de toda essa conexão que nós acabamos de ver, provando que Jesus e o Pai são um, nós temos também a revelação do nome Yahweh, eu sou o que sou, diretamente conectada a Jesus, nas 9 declarações feitas no Evangelho de João, quando o próprio Jesus, no capítulo 8, verso 58, diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E no verso 12, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. No capítulo 6, 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca
terá sede. E no verso 51, ele declara que ele é a única fonte espiritual capaz de satisfazer e salvar a nossa alma, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Eu darei pela vida do mundo. E no capítulo 10, 9, 11, 14, ele deixa claro que nos conhece e ele é o único caminho para a salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. No capítulo 11, verso 25, ele nos renova em esperança quando afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 15, ele é a raiz que dá acesso ao Pai. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus é a personificação do eu sou de Deus na terra, para nos resgatar da morte eterna para a vida eterna, das trevas para a maravilhosa luz do seu amor. Através do seu sangue vertido na cruz, ele nos deu a oportunidade de termos os nossos pecados redimidos, nos tornarmos habitação do Espírito Santo e termos acesso livre a Deus Pai, nos reconciliando de forma perfeita com a Trindade. Em Apocalipse 22, 13, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o eu sou que nós necessitamos, o eu sou que falta nas nossas vidas, o eu sou que pode suprir todas as nossas necessidades, o eu sou que pode sarar as nossas feridas, o eu sou quando nós nos sentimos sozinhos, é ele que está ali do nosso lado, ele é o eu sou que luta as nossas batalhas, quando nós estamos enfraquecidos, ele é o eu sou, o qual nós temos que depender, aprender a depender dele. Que o Senhor tome o seu trono de glória nas nossas vidas como o eu sou.